Olá, retornando então, vamos passar para o próximo item, planilha 10 aqui. Na verdade, a gente já resolveu essa questão aqui de criar uma tabela dinâmica no vídeo anterior a partir do tipo, né? Se a gente voltar aqui, a gente tinha criado a partir do tipo. Então esse item aqui já está praticamente coberto, né? A gente pode criar uma tabela dinâmica sumarizando por qualquer um dos itens aqui. O primeiro ali foi pelo comprador, e depois a gente fez outro pelo tipo, que é esse que está aqui. Nesse aqui, ele só esclarece alguma coisa conceitual, teórica, né? A questão do campo de linha, que é os sumários aqui da tabela dinâmica, né? As condições que adicionamos até agora são chamadas de, aí está faltando aqui, mas provavelmente é campo de linha da tabela dinâmica. Nestes exemplos, o campo de linha detalha ou divide o campo de valor, né? Ele sumariza, ele soma, agrupando aqui por exemplo, Brenda, né? Ele pega tudo que é Brenda, 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 Brenda e soma esses valores aqui. Se a gente pegar aqui o Brenda, depois com Ctrl, clicar aqui no valor de Brenda, no segundo de música, né? E depois no de ingressos, se a gente vê o valor de 270, é o valor que está aqui. Só não está especificado o que é. Vamos avançar mais um. E aqui os próximos vídeos é uma revisão para que se monte uma tabela dinâmica sozinho, né? Então o campo ele enfatiza que isso aqui, com a preocupação em ter esses dados originais de forma correta, né? Então primeiro inicie com bons dados e depois identificar o que se pode colocar aqui na linha e nos valores. Os valores, né, no campo valor, são sempre os campos numéricos, né, que é aqueles que devem ser de alguma forma somados ou avaliado uma média, enfim. E os outros são os filtros, né, aquilo que vai ser sumarizado. Vamos avançar mais uma. E aqui ele mostra, né, planilha por planilha, como é que se coloca, o que significa, o que esse tipo de conteúdo a gente já viu nos vídeos anteriores, né? Ou seja, esses nomes que estão aqui no cabeçalho, na primeira linha da fonte de dados, são os nomes que vão ser colocados aqui no primeiro campo, né? Opa, tirei ali da setinha, vamos baixar aqui. E aí depois eles vão ser distribuídos aqui para esses quatro grupos, né? Quatro quadros aqui, né? Filtros, colunas, linhas e valores. A gente vai decidir de acordo com a análise que a gente fizer. Vamos avançar. Aí ele fala aqui o processo de como colocar os campos, né? Eu tinha explicado para vocês que pode simplesmente segurar com o mouse e arrastar, como ele está sugerindo aqui, ou no caso de um valor, o próprio Excel identifica que é um valor e só clicar no quadrinho ali ele já vai colocar em valores. É uma segunda maneira de colocar. Isso a experiência vai demonstrar para vocês qual é a melhor forma, né? Quando a gente quer colocar um campo que não é valor aqui nos valores, aí a gente tem que arrastar, porque se a gente simplesmente clicar, ele vai direto para a linha. Vamos avançar mais um. Depois de arrastar, montante, ele vai ficar assim. Já tinha feito isso. Vamos avançar. Depois ele fala para colocar, no caso aqui, o comprador para o campo linhas. A gente já tinha feito também a construção. E aí está a tabela dinâmica pronta, baseada nos compradores. Vamos avançar mais um. E aqui trabalhar com uma lista de campos de tabela dinâmica. E aí ele vai mostrando como é que se constrói a tabela dinâmica, né? Abaixo à direita está a área da tabela dinâmica, essa aqui. Clique em qualquer lugar dessa área, aqui, com o botão direito do mouse, mostrar lista de campos. Aí ele vai mostrar a lista de campos para a gente poder construir a tabela dinâmica. A gente pode colocar aqui o montante, ele já vai para valores, e o comprador, né?
E aí vai ficar uma tabela dinâmica assim. Mas observe o seguinte, vamos fazer de novo aqui, mostrar a lista de campos, ele já está o comprador e o montante, mas vamos clicar em tipo aqui, ó. Se já tiver alguma coisa em linhas e a gente clicar em tipo, ele vai para logo abaixo do comprador. Então observe, e é isso aí a gente vai ver no próximo tutorial, um pouco mais de detalhes, né? Ele não aborda isso aqui, mas eu já vou colocando, porque ele já faz uma divisão aqui, ó. Automaticamente ele pega a Brenda e coloca os tipos de, de produtos que ele comprou e os valores, né? Então é praticamente tudo isso aqui, só que já de forma organizada. E ainda dá uma linha de subtotal da Brenda aqui, ó. Se a gente colocar dois campos no quadro lá de linhas, vou mostrar linha de campo, né? Se a gente colocar comprador e tipo, o normal dele é já colocar um dentro do outro, né? Uma hierarquia, ele faz uma hierarquia. A gente pode fazer o contrário, puxar aqui, ó, segurar o tipo e passar para cima do comprador, né? E aí vai ser o contrário, cada item com todos os compradores que tem de cada um dos itens, né? Nesse caso aqui só teve um para cada um, né? Mas se tivesse, por exemplo, a alimentação tivesse dois, ele colocaria aqui mãe e pai, né? Aqui teve um para mãe teve alimentação e teve em combustível. Mas, por exemplo, se pai tivesse em alimentação, estaria aqui também. Vamos voltar ao que era antes. Vamos trocar aqui, colocar comprador em cima. E aí vai ficar desse jeito. Vamos avançar mais um. Aqui ele fala como é que vai criar uma tabela dinâmica a partir do zero. Nós também já fizemos isso. Ele só dá uma explicação de como fazer. E a última é as instruções para criar a sua própria tabela dinâmica, né? Que a gente vai refazer aqui, ó, selecionando o tipo em qualquer parte do conjunto de dados, a gente vai no menu inserir, tabela dinâmica, vamos colocar aqui em nova planilha, ele vai criar uma planilha antes da 20. Tá? Então ele vai criar uma planilha entre a 19 e a 20, chamada planilha 1. A gente vai colocar o comprador e o montante, né? Aquela tabela dinâmica clássica que ele já tinha criado. E aí fica assim, né? Fica separado, como se fosse só para apresentação para os seus gestores, para os usuários lá, né? E os dados ficam separados ali em outra planilha, né? Essa é a sugestão dele. E é isso. Então, esse é o final. E espero que vocês tenham pelo menos conseguido aprender a fazer a sua própria, iniciar pelo menos criar uma tabela dinâmica a partir do zero, ou modificar uma tabela dinâmica com os conceitos básicos, aí, com os elementos básicos de uma tabela dinâmica. No próximo tutorial a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão. Tá certo? Então até o próximo tutorial.